Olá, amados, tudo certinho com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e eu voltei para conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma passagem da Bíblia que eu estava lendo. Me identifiquei muito com essa passagem e eu vou falar um pouquinho com vocês, né? Contar a história que vocês já devem conhecer, mas com a visão, com a perspectiva que eu tive. Então vamos lá, depois a gente vai falando. Então a história é a seguinte: a história de Moisés, quando Deus fala com ele naquela sarça ardente, aquela árvore começa a pegar fogo. Moisés está lá trabalhando, né, de boa, lá na sua rotina, né, normal. E aí Deus aparece para ele, né, ele vê aquela árvore queimando, mas ela não se desfazia. Então ele achou aquilo interessante e subiu para ver o que estava acontecendo. E aí, Deus falou com ele, se apresentou, falou que era Deus, né? No caso, eu acho que já sabia, porque quando ele começou a falar, ele identificou quem era. Então, isso mostra que ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, porque ele identificou a voz de Deus, né? Então, ele tinha intimidade com Deus e vivia uma vida boa, tranquila, sossegada, né? Tava num momento bom, tinha oração, porque sabia identificar a voz de Deus. E como muitas vezes a gente tá, né? Numa vida tranquila, sossegada, acomodado. E aí de repente Deus chama a nossa atenção e nos entrega uma missão. E foi isso que Deus fez com Moisés, né? Ele começou a falar que ele ouviu a voz a oração do povo de Moisés lá no Egito, que Faraó estava escravizando eles, e Deus tinha ouvido a oração deles e queria mandar Moisés para libertar esse povo. E aí Deus explicou tudo para ele, né? Porque ele tinha ouvido a oração, que ele já tinha um plano formado, ele já tinha tudo esquematizado, ele sabia até que já ia acontecer lá na frente. Tanto que ele explica nessa conversa com Moisés, certo? Aí ele explicou tudo, falou que ele era Deus, né? Explicou certinho para Moisés. E muitas vezes é assim com a gente também, né? Ele dá um plano, até mostra o que vai acontecer no final das contas. E aí a gente, muito apavorado, quer que as coisas aconteçam rápido. E aí as coisas não acontecem do jeito que Deus mostrou lá na frente, a gente fica decepcionado, né? Mas calma. E aí, depois que toda essa conversa de Deus com Moisés, entregando essa missão para ele, a primeira coisa que ele fala, depois de falar tudo aquilo, ele fala: mas quem eu sou, né? O que eles vão pensar de mim quando eu chegar lá, né? O que eu vou falar para eles? Aí, né, nossa, aí é muita gente, né? Pelo menos eu. Depois de Deus falar tudo, explicar tudo, mostrar o caminho, falar como que ia ser, que ia dar certo, Moisés pergunta quem que é ele, né? Muitas vezes é assim, Deus mostra o caminho, mostra como que vai ser, como que vai fazer, qual a maneira, e aí a gente pergunta: mas quem eu sou para fazer tudo isso que o Senhor está falando que eu tenho que fazer, né? E a questão é que não tem nada a ver com a gente, né? A questão é que, primeiro, Deus deu o dom pra gente, já não vem da gente, né? Porque se esperar da gente alguma coisa, não vai dar bom, porque o que vem da gente não é bom. Então, já aí a gente já tem que agradecer a Deus e não achar que a gente vai fazer, porque não é. E depois a gente é muito egoísta, porque a gente já pensa na gente. Ele falou de todo o plano de libertar os escravos, porque o Egito, né, o povo de Deus, e mandar para a terra que ele escolheu, né, para eles.
viver bem, a viver a vida que ele escolheu para eles viverem. Sendo isso um pedido de Deus, em vez dele olhar para tudo aquilo que ele falou, ele olhou para ele, para sua incapacidade, para sua pequenez, para sua impotência diante de tudo isso. E muitas vezes a gente faz assim também, né? Deus dá uma missão, Deus dá uma direção e a gente fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir porque né, tanta coisa que eu não sei fazer. E aí, em seguida, ele fala, aí Deus falou isso pra ele, né? E ele fala assim, mas quem que eu vou falar, o que que eu vou falar pra eles? Que eu sou quem, né? Aí ele falou assim, eu sou. Então, o que ele quis dizer, ele é Deus, é ele que tá mandando fazer. Aí ele ainda fala uma coisa assim que mostra que Deus tem muito senso de humor, né? Porque, por favor, né? Aí ele fala assim, mas quem fez a boca, né? Quem pôs as palavras na boca das pessoas? Quem fez, né? Tipo, meu filho, eu que fiz a sua boca, eu que faço fazer sair as palavras da sua boca, então é eu quem vou dar as palavras para você falar. Não é você. A questão é que a gente sempre está olhando para a gente mesmo. E se a gente ficar olhando para as nossas limitações e para os nossos pecados, e tanto que a gente cai, a gente não vai sair do lugar. Nunca, nunca, nunca. E isso vira um conflito na cabeça da gente que é muito complicado, muito complicado. Isso gera ansiedade, depressão, tererê, tererê. Por isso que eu me identifiquei muito com essa passagem. Quando eu estava lendo, assim, foi como se abrisse uma porta, assim, que eu nunca tinha visto. E Deus falou tanto, e me identifiquei tanto com essa passagem. E realmente a gente é muito egoísta. A gente olha para as nossas possibilidades e esquece de quem enviou, de quem deu o dom, de quem deu a vida, de quem fez tudo, né? Igual lá na passagem de Jó, que ele fala assim, ele questiona Deus e Deus fala para ele assim, aonde você estava quando eu criei o mundo, que eu criei as estrelas, né? A gente é tão pequeno, mas mesmo assim Deus quer usar da nossa vida. Então a gente tem que olhar para Deus e tirar os olhos da gente, né? Ele vai transformar a nossa vida. Se a gente não conseguir entender isso, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Porque se a gente olhar pela perspectiva humana, a gente não consegue sair do lugar, né? A gente é errante mesmo, a gente vai errar para toda a vida. Não. Até o fim a gente vai querer acertar e vai sendo aperfeiçoado por Deus, se a gente deixar ele aperfeiçoar, mas a gente vai errar, tá na nossa natureza, a gente tá aprendendo todos os dias. Então, daí dando continuidade de Moisés, né, e aí ele fala que depois de tudo ainda, né, ele fala que ele é gago, ele não vai conseguir falar, ele não tem essa fluência de falar, né, e tal. E mais uma desculpa, porque a gente sempre tem uma desculpa para não fazer a vontade de Deus e obedecer a voz de Deus e fazer coisas grandes para Ele, né? A gente sempre tem uma desculpa. A timidez, é porque eu não presto, é porque eu peco, é porque eu não tenho os recursos necessários para fazer o que o Senhor quer, é porque minha igreja é muito ruim. A gente tem desculpas, então, mas não foi nada diferente da gente. E aí ele deu mais uma desculpa, porque ele era gago, ele não ia conseguir falar com as pessoas, lá com o faraó. E aí Deus, mais uma vez, muito paciente, né, perfeito como ele é, ele falou pra ele assim, isso mexeu muito comigo, ele falou assim, eu sei exatamente que você tem um irmão que fala fluentemente, ou então, o que isso falou muito no meu coração, só essa frase. Ele quer dizer o seguinte, eu sei que existem pessoas muito mais capacitadas para fazer o que eu estou pedindo para você fazer, mas eu escolhi você. É muito lindo isso. Quando eu percebi o que Deus queria falar nessa pequena frase, né? Não só para mim, mas
para todo mundo, é isso. Ele sabe que existem pessoas, por exemplo, ele manda você cantar. E aí você fala assim, nossa, mas fulano na minha igreja canta muito melhor que eu. Mas ele chamou você. É você que ele escolheu. Ele sabe que tem outras pessoas que fazem. Ele sabe que o irmão de Moisés fala muito melhor que ele, mas ele escolheu Moisés. Ele não escolhe pelo fato de você ser o melhor, mas por você estar disponível. E com certeza Moisés estava disponível para Deus. Moisés tinha tempo para Deus. Moisés estava em comunhão com Deus. Pode ter certeza disso. Por isso que ele escolheu Moisés, porque ele estava disposto. Não adianta você ter todos os recursos para fazer o que Deus está mandando você fazer e você não ter tempo para ele, você não ter comunhão com ele. Ele não vai chamar, entendeu? Então você tem que ter tempo com ele, tem que ter uma comunhão com ele. O que eu estou dizendo é que ter oração, estar em comunhão com os irmãos, né? Frequentar uma igreja, por exemplo. Tem que estar ligado, videira, ao corpo de Cristo, para você conseguir dar frutos. Então, se ele te escolheu, ele vai te capacitar. Vai do jeito que você tiver. Vai com condições que você tem, mas vai. Então, vamos continuar na história. Aí ele fala, né? Eu sei que o seu irmão fala fluentemente. E assim, o contexto não tem nem assim sentido nisso que eu tô falando para você, que ele tá fazendo essa comparação. Mas quando eu li, foi isso que a palavra falou no meu coração, né? E mexeu muito comigo. Ele sabe que existem pessoas assim, assado, mas ele escolheu você para aquilo que ele está falando no seu coração. Acredite e faça. E aí, ele falou no contexto do continuação, né, do irmão dele, Arão. Ele falou assim que ele ia mandar então Arão junto com ele para ele falar. Deus falava com ele e ele pediu para Arão falar. Mas ele falou que colocaria as palavras na boca de Moisés. Ele viu que ele era inseguro e que ele estava dando desculpa, então deixa eu ajudar, vou mandar o irmão dele, ele vai junto com ele, assim ele consegue melhor, certo? E tem uma parte que eu esqueci de falar, que é a parte em que ele fala assim, mas e se eles não acreditarem em mim, né? Moisés fala para Deus. E realmente, muitas vezes, Deus fala umas coisas pra gente que tá tão fora da realidade da gente, que a gente fala assim, nossa, ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai dar corda pra mim, porque eles não vão acreditar em mim, quem que eu sou, né? E a gente tem que acreditar e ter confiança e comunhão com Deus pra gente ter a certeza de que é Ele que tá falando com a gente. E aí, esse é muito legal. E aí Deus fala assim, o que você tem nas mãos, né? A única coisa que ele tinha nas mãos era o pauzinho lá, o cajado dele lá, que ele tava, né? Apacentando as ovelhas lá, que tava trabalhando. E a única coisa que ele tinha nas mãos era isso. E muitas vezes é assim também. A gente fala para Deus assim, mas eu não tenho nada para fazer pro Senhor, né? Eu não tenho nenhum recurso material, como que eu vou fazer? Aí ele fala isso pra gente também. O que você já tem em mãos? Começa com o que você já tem em mãos. Você já tem alguma coisa, né? Não espera para amanhã para você começar a fazer, porque hoje você já tem alguma coisa em mãos para começar a fazer. Começa com o que você tem. E aí Deus falou para ele: joga esse cajadinho aí no chão e que, né? Ele faria o sinal para mostrar que ele é Deus, para mostrar que Deus estava com ele, para eles ver o poder de Deus na vida de Moisés. E aí ele viu, e aí virou uma cobra, né? O cajado dele, ele saiu correndo com medo, mas ele era muito obediente. Mesmo com medo, Deus mandou ele ir lá e pegar a cobra e ele foi lá e pegou, né? Você vê uma contradição assim de intimidade que ele tem, obediência, com o contraste, né, da pessoa, como que fala? Imatura na fé, né? Que se sente incapaz e tal. E aí ele vê o sinal e ele fica maravilhado, né, com aquele sinal. Aí ele falou assim, mas e se mesmo assim
Ele estava incrédulo naquele momento. E aí ele falou, mesmo assim, eles não acreditarem em você, aí eu acho que ele pensou assim, pelo menos a minha imaginação foi nesse canto aí. Ele pensou assim, que Mike tem na mão, né? Falou, não tem nada na mão, não tem um cajado, tem a mão, né? Eu pensei assim, eu imaginei desse jeito. Aí ele falou assim, põe a sua mão no coração. Aí ele pôs a mão no coração, muito obediente. E aí colocou, aí a mão dele encheu de lepra. E aí essa lepra que estava na mão dele, ele falou assim, então coloca a sua mão novamente no seu coração. Aí colocou de novo e a lepra foi curada. Então, com o que você tem, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito. E eu vejo hoje na minha vida que esse cajado e as mãos é o dom que você tem, né? É o dom que Deus colocou na sua vida que você pode colocar a serviço de Deus, seja ele ministerial ou seja ele profissional. É isso que Deus está ensinando, que você já tem, tá? Se não tiver o material que é o cajado, você tem suas mãos para você fazer alguma coisa, agir, né? Para realizar algo, certo? Essa parte eu tinha esquecido e eu voltei para me continuar. E aí eu tava falando que a ira dele se levantou, né? Foi depois que ele falou que ele não sabia falar. Aí Deus falou isso. E aí depois que ele ficou, né, bravo, irado, ele falou assim, então vai lá, chama o seu irmão e ele vai com você, né? E aí ele falou, então, tá bom, vamos junto. Muitas vezes, por causa da nossa imaturidade, a gente precisa de pessoas que nos dêem um pouco mais de coragem, um pouco mais de, né, de confiança, que eles vão conseguir. Enfim, eu convido vocês a estarem lendo, né, em Êxodo 3. Eu esqueci no caderninho que eu anotei. Em Êxodo 3, vai ler tudo. Lê tudo que você vai aprendendo bastante. E ver toda a história, o contexto, né, da história. E eu sei que você vai ser muito abençoado. Esse é um trechinho da Bíblia só. Mas de um tanto que a gente não pode aprender, né, lendo a Bíblia. E, enfim, eu espero que a gente, com essa mensagem, você possa acreditar mais na força de Deus e tirar os olhos um pouco de você. O meu ciclo de ansiedade, de depressão e de problemas, desse ciclo vicioso que desse ciclo que eu estava vivendo, foi pelo fato de eu olhar para mim. Eu até queria, né? Eu até era igual Moisés. Eu até estava orando, eu até queria, eu até era obediente, eu até estava indo na igreja, mas eu estava olhando para mim. Quando eu fazia força para fazer uma coisa bem, eu estava fazendo com as minhas forças. Então, o fato que eu ia cair, mas mesmo assim, se eu fizer com as forças de Deus, as chances de eu cair ainda existem. Então a gente tem que acreditar em Deus, olhar para Deus, olhar e fazer as coisas para Deus, acreditando que Ele vai nos capacitar, Ele vai nos direcionar, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai colocar pessoas para contribuir conosco e para, né, o grande final que é a eternidade e que é hoje na Terra, levar o reino de Deus para as pessoas, certo? Eu espero ter ajudado você com essa passagem. Me desculpe pela forma que eu venho trazer, não muito, né, vamos dizer, escolinha bíblica, né, certinho, mas de uma forma que eu entendi. E tá suficiente, é o que eu tenho para hoje. Tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo e Deus abençoe e acredite, porque a força vem dele e você vai vencer se você conseguir olhar para os olhos dele e não se distrair com a sua própria fraqueza, né?
Vai fraco mesmo, que ele te faz forte. Um beijo bem grande no coração de vocês.